Pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo escreve a seu discípulo Timóteo com a intenção de guiá-lo na liderança da comunidade cristã em Éfeso. O contexto histórico e cultural em que essa passagem foi escrita é fundamental para entender a profundidade da advertência sobre o amor ao dinheiro. Contexto histórico. No primeiro século, o Império Romano estava em pleno auge. A cidade de Éfeso, onde Timóteo exercia liderança, era um importante centro comercial e religioso do Império. Éfeso abrigava o templo de Artemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o que também significava que a cidade era um polo de peregrinação e turismo religioso, enriquecendo muitos comerciantes. A economia da cidade girava em torno de negócios prósperos, tráfico de riquezas e uma vida materialista que atraía pessoas em busca de riqueza e status social. A cultura greco-romana celebrava a riqueza como um símbolo de sucesso e poder. No entanto, para os cristãos, que viviam em uma comunidade ainda emergente e sem o apoio político ou social do império, as tentativas de sobreviver em um mundo materialista frequentemente levavam a tensões entre a fé e o desejo de prosperidade. Havia sempre a tentação de conformar-se com os padrões econômicos e sociais do Império Romano, onde o sucesso financeiro muitas vezes implicava em práticas injustas, como a exploração de escravos e o acúmulo de riquezas à custa dos mais pobres. Cultura e economia. A economia da época estava enraizada em um sistema de patronato, onde os ricos ofereciam benefícios a seus clientes, pessoas de classes mais baixas, e em troca de favores e lealdade. Isso criava um ambiente onde o dinheiro não apenas proporcionava segurança financeira, mas também era uma ferramenta de poder e influência. Paulo, ao ver esse contexto, sabia que a cobiça pelo dinheiro poderia corromper a fé cristã e desviar os discípulos dos ensinamentos de Jesus, que pregava o desprendimento das riquezas materiais e a busca pelo reino de Deus. Análise cultural e religiosa. No mundo greco-romano, o sucesso financeiro era muitas vezes associado a bênçãos divinas ou favor dos deuses. Riqueza e poder eram considerados sinais de virtude e sucesso, o que estava em completo contraste com os valores do Evangelho. O ensinamento de Jesus, muitas vezes citado nos Evangelhos, reforçava o risco espiritual associado à riqueza. No Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus disse: "E não podeis servir a Deus e ao dinheiro", ó Mateus, capítulo 6, versículo 24. Impacto na comunidade cristã. A advertência de Paulo: o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, não condena o dinheiro em si, mas sim o apego desmedido a ele. O foco está na cobiça, que pode levar à destruição espiritual. Paulo observa que muitos, por causa dessa cobiça, se desviaram da fé. Esse desvio da fé refere-se à perda do foco nos valores cristãos de amor ao próximo, serviço e humildade, sendo substituído por uma busca desenfreada de ganhos materiais. Para Paulo, esse amor excessivo ao dinheiro gera dores e destruição, tanto espiritualmente quanto socialmente. Aplicação na comunidade cristã. Dentro da comunidade cristã de Éfeso, havia provavelmente cristãos de várias classes sociais. Alguns deles, influenciados pelo ambiente comercial da cidade, poderiam ser tentados a buscar a riqueza como forma de garantir poder e estabilidade. Paulo, no entanto, alerta que a busca desenfreada por riqueza levaria não à satisfação, mas à dor e à perdição. Ele está preocupado em proteger a integridade espiritual da comunidade cristã, lembrando-os de que a verdadeira segurança não vem das riquezas, mas da confiança em Deus e da prática do contentamento. Portanto, o contexto histórico e cultural desse versículo revela uma advertência sobre os perigos do materialismo e da busca desenfreada por riqueza em uma sociedade que valorizava o poder financeiro. Paulo, ao falar de o desviar-se da fé, está indicando que a cobiça pelo dinheiro pode levar à corrupção espiritual e à destruição pessoal. Ele desafia a comunidade cristã a reorientar seu foco, rejeitando a cultura de acúmulo de riquezas e buscando a vida simples e devota que o Evangelho de Cristo propõe. A passagem "pois o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males" tem uma profundidade que vai além do simples aviso sobre os perigos da riqueza. A análise exegética e hermenêutica dessa passagem revela implicações mais amplas tanto para o contexto histórico quanto para a vida espiritual e moral dos cristãos.
Paulo escreve essa advertência a Timóteo em um momento onde a igreja primitiva estava enfrentando desafios internos e externos. A questão do dinheiro era uma preocupação significativa, pois a comunidade cristã se deparava com o crescimento de falsos mestres e influências materialistas que poderiam comprometer a pureza do Evangelho. O versículo não condena o dinheiro ou a riqueza em si, mas o amor ao dinheiro, ou seja, a obsessão e a cobiça por ele. O que está em jogo é a motivação e a prioridade que as pessoas dão ao dinheiro em suas vidas. Paulo destaca que essa cobiça pode levar a toda espécie de males, como ganância, fraude, exploração e afastamento de Deus. O ponto principal aqui é que o dinheiro, quando amado acima de tudo, se torna um ídolo, um substituto de Deus, o que pode corromper a alma e levar as pessoas a abandonar seus valores morais e espirituais. Ao considerar a hermenêutica, que busca aplicar o significado das Escrituras para diferentes contextos e épocas, essa passagem transcende o tempo. Na época de Paulo, o dinheiro era uma fonte de poder social e político, mas hoje o dinheiro ainda representa segurança, prestígio e controle. A advertência de Paulo ressoa em um mundo moderno dominado pelo capitalismo, pelo consumismo e pela busca incessante de status financeiro. A passagem desafia os leitores a refletirem sobre onde colocam sua confiança, nas riquezas materiais ou na provisão de Deus. Para os cristãos, a fé deve estar baseada na dependência de Deus e não na segurança financeira. O texto também fala de como a busca obsessiva por dinheiro pode gerar corrupção, injustiça social, desigualdade e exploração, e problemas que continuam sendo desafios contemporâneos. Essa passagem traz várias lições práticas para a vida atual. 1. Desenvolver uma relação saudável com o dinheiro. O dinheiro, quando bem utilizado, pode ser uma bênção para ajudar os outros e sustentar nossas famílias. No entanto, a advertência é sobre o perigo de fazer dele o objetivo principal da vida, o que pode levar a comportamentos destrutivos e egoístas. É importante ser grato pelo que se tem e usar os recursos de maneira responsável, sempre buscando ajudar ao próximo. 2. Desprendimento material. A passagem nos chama a uma vida de simplicidade e desapego. Isso não significa que devemos viver na pobreza, mas sim que nossas prioridades devem estar alinhadas com valores espirituais e não com o acúmulo de bens. O dinheiro não deve ser o centro de nossas preocupações, pois o valor da vida não está nas posses materiais. 3. Evitar a cobiça. Em uma cultura que incentiva o consumo constante e a busca por mais, a cobiça pode se infiltrar facilmente em nossos corações. Essa passagem nos lembra que a obsessão pelo ganho material pode desviar nossos olhos de Deus, da família e dos relacionamentos importantes. A cobiça também pode nos levar a comprometer nossa integridade moral, fazendo coisas contrárias aos ensinamentos de Cristo para alcançar sucesso financeiro. 4. Combater a injustiça social. O amor ao dinheiro não apenas afeta os indivíduos, mas também cria sistemas de opressão e desigualdade. Muitas vezes, os problemas sociais como pobreza, corrupção e exploração têm suas raízes na ganância e no desejo desenfreado por mais poder econômico. A mensagem de Paulo nos convida a lutar contra essas injustiças e a usar nossos recursos para promover o bem comum, ajudando os necessitados e sendo justos em nossas práticas financeiras. 5. Confiança em Deus. Um dos ensinamentos fundamentais dessa passagem é que a confiança e a segurança dos cristãos devem estar em Deus, e não em riquezas temporárias. Jesus também advertiu sobre isso ao dizer que é impossível servir a dois senhores, e a Deus e ao dinheiro. Essa passagem nos lembra que, por mais que o dinheiro ofereça uma falsa sensação de segurança, ele é transitório. A verdadeira paz e satisfação vem de um relacionamento com Deus, que provê todas as nossas necessidades. Essa passagem de Paulo a Timóteo é uma advertência profunda sobre os perigos de fazer do dinheiro um ídolo. Ela transcende a mera questão financeira para abordar um princípio espiritual. O amor e a confiança no dinheiro podem corromper a alma e nos afastar de Deus e de nossos valores morais. Aplicada ao mundo moderno, essa lição nos chama a examinar nossas prioridades, a usar nossas posses com sabedoria e a viver uma vida focada no amor, na justiça e na confiança em Deus, em vez de na busca obsessiva por riquezas.